Olá pessoal, meu nome é Marcos Antônio e eu estou aqui para apresentar meu plano de atividades que seria determinações de tensões em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, considerando a influência de fatores de concentração de tensão. Eu sou orientado pelo professor Pablo Batista Guimarães. As engrenagens surgiram por volta de 2600 a.C. De lá para cá surgiram vários tipos de engrenagem, né? Que as mais conhecidas são as engrenagens cilíndricas de dente reto e as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Mas além de surgir esses vários tipos de engrenagem, surgiram vários métodos de dimensionamento de engrenagens, né? Mas se existem vários métodos de engrenagens e todos eles estão certos, qual seria ele o melhor ou o mais eficiente? Então, com base nisso, o trabalho tem como objetivo de desenvolver programas computacionais para o cálculo de tensões e desenvolvimento de engrenagens de dentes helicoidais, considerando concentradores de tensão, cálculo analítico de tensões em engrenagens de dentes helicoidais e dimensionamento de engrenagens pelo critério de tensões e de desgaste. Com isso, a revisão de literatura foi baseada em basicamente três livros: O Elemento de Máquina, do Sarkis Melkonian, O Elemento de Máquina esqueci de falar que o Elementos de Máquina do Sarkis Melkonian é um livro muito utilizado no curso técnico, né? E os outros dois são mais utilizados em cursos superiores, né? Que seria o Elemento de Máquina de Shigley, né? E o Elemento de Máquina em Projetos Mecânicos do Robert Mott. Além desses três livros, eu utilizei outros para utilizar ou para estudar a parte de interface gráfica para desenvolver o software, né? Os dois softwares. Um eu utilizei o MATLAB e o outro o React Native, mas isso eu vou explicar mais para frente. A metodologia, basicamente, né? Eu utilizei a metodologia inicialmente do Sarkis Melkonian para desenvolver o software, né? E assim, ele se baseia nos dados de entrada. Ele pega os dados de entrada, né, fornecido por quem está controlando o software, para dimensionar a engrenagem pelo critério do desgaste ou da flexão. A partir disso, ele vai analisar o dimensionamento e se a tensão máxima for maior que a tensão admissível, né, que seria a tensão do material que vai ser usado para fabricar a engrenagem, ele volta para o critério do desgaste e da flexão para refazer esse cálculo. Por quê? Se a tensão máxima for maior que a tensão admissível do material que vai ser utilizado para a fabricação, essa engrenagem vai quebrar, né? Então, a tensão máxima tem que ser menor que a tensão admissível do material. Se esse segundo caso acontecer, o programa vai dar os dados de saída, que seriam os parâmetros geométricos do par de engrenagem, né? Então, os resultados e as discussões basicamente se basearam em duas partes. A parte do software do computador, né, que seria um software executável com aquela extensão, né, o exe, e o software para Android e iOS, né, que é para rodar em celular, essas coisas. Então, essa primeira parte foi utilizado ou foi criado o software, né, com auxílio do MATLAB para a criação da interface gráfica. Como vocês podem ver, né, essa primeira figura é a tela inicial do MatGear, né, foi como a gente chamou o software, e essa segunda tela seria o menu. E esse menu são divididos em duas partes. A parte de engrenagens cilíndricas de dentes retos e a parte de engrenagens cilíndricas helicoidais.
a parte de engrenagens cilíndricas helicoidais foi a parte que eu desenvolvi. Então, essa seria a tela para o dimensionamento, né, da engrenagem. E nele você coloca os parâmetros de entrada e a partir dele o software vai calcular e vai dar os parâmetros de saída, né, que seriam os parâmetros geométricos. Esse software também tem a opção, né, de você imprimir a tela, né, com os parâmetros geométricos para quando você for levar ou para você levar para o centro de usinagem, né, quando for, como é que se diz, fabricar engrenagens. Mas assim, o software não só foi desenvolvido para, como é que se diz, para essa parte comercial, né? Foi desenvolvido pensando também principalmente na parte didática, porque normalmente questões de engrenagens são muito grandes, né? E assim, você ajuda o aluno a comparar os resultados que ele fez na mão com o software, né? Para saber se ele errou em alguma coisa, para ele ficar mais confiante, né? Então, essa segunda parte aí, né? Seria a parte de desenvolvimento do software para celular, que vai rodar tanto na plataforma do Android como do iOS. E foi utilizado o software React Native para a criação dessa parte de interface gráfica. Essa tela inicial diz respeito a informações de desenvolvedores, o que o software faz, que seria basicamente ele calcula a relação de transmissão de um par de engrenagem qualquer, né? E essa terceira imagem seria ele calcula características geométricas a partir de dados alimentados, sabe? Isso é muito utilizado quando você vai copiar um par de engrenagem, né? Acontece muito quando um par de engrenagem quebra de uma máquina. Aí você leva lá para o rapaz que ele vai copiar a engrenagem, né? E a partir dessa engrenagem que está quebrada, ele vai, como é que se diz, alimentar o software com essas características, né? Que seria diâmetro do pinhão, diâmetro da coroa, o módulo e um ângulo de pressão da engrenagem. E a partir disso, o software vai calcular todos os parâmetros geométricos necessários para ele fabricar esse par de engrenagens. Como conclusão, eu trouxe resultados de um exercício resolvido do livro do Sarkis-Melkonian, né, do elemento de máquina, e esse mesmo exemplo eu resolvi ele no software, e que seria essa primeira tela, né, dando as características geométricas. Como se pode observar, muitas características geométricas deram bastante parecidas, né? Só que algumas deram diferença de algumas, bem pouca, né? Diferença decimais. Isso se dá porque o software ele calcula, vamos dizer, utilizando várias casas decimais, né? E por isso quando vamos arredondar, né, as respostas, aí por isso que dá essa diferença, mas é diferença pouca e aceitável, né? Então, como conclusão do software do celular, eu trouxe dois exemplos aleatórios, né, de relação de transmissão e outro de um par de engrenagem, né, que foi, no caso, foi alimentado os parâmetros de entrada, né? E eles deram todos os parâmetros de saída. Como referência, foi utilizado basicamente aqueles três livros, né, que eu já tinha citado no começo. Foi o elemento de máquina do Sarkis, o do Shigley e o do Mott. Além disso, eu usei o Nima e o Norton também. Então é isso. Com isso eu acabo minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.